Governo Federal, Governo do Estado do Rio de Janeiro, Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, através da Lei Aldir Blanc, apresentam Alô, Narrativas Negras para a Infância. O projeto Alô, Narrativas Negras para a Infância é um lugar de descobrir e compartilhar histórias escritas e contadas por autores e autoras negras. Essa é a temporada 1, Criança Negra Lê. Bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes. O baobá é uma árvore resistente que vive por milhares de anos. Vai no alto do céu e tem um tronco gigantesco. Ele armazena água, seus frutos são ricos em vitaminas e acredita-se que ela é um importante intermediário entre o que nos transcende e o que vemos com os nossos olhos. Sua origem é o continente africano, mas ela também está em vários lugares pelo nosso país. O projeto Alô escolheu essa árvore como símbolo porque o baobá representa a nossa ancestralidade. Eu sou Simone Mota, criadora do projeto Alô, Narrativas Negras para a Infância. Nós vamos ligar vocês a 5 histórias escritas e ilustradas por pessoas negras. Elas serão lidas por crianças que vão conversar comigo e com os criadores das histórias. Através dos livros, vamos nos conectar com a nossa ancestralidade e identidade, trabalhando valores como amor, família, autoestima e empatia. Vamos ao livro de hoje? Episódio de hoje, Seguindo os Passos, recebe a leitora convidada Thalita e a autora Sônia Rosa para conversar sobre o livro Origens. Origens foi organizado por Alexandre de Castro Gomes, com textos dele, de Sônia Rosa, Eliana Potiguara, André Condo e Luiz Eduardo Mata. As ilustrações são de Fábio Maciel. Ele foi lido pela Thalita, que vai conversar com a gente agora. Alô? Thalita? Olá, Thalita, tudo bem? Sim, olá. Como que você tá? De onde você tá falando? Conta pra gente. Eu tô falando de Macaé. Ih, que maravilha! Vamos começar nossa conversa sobre o livro Origens? Vamos? Para começar, eu queria saber sobre o que é o livro Origens. Fala sobre a origem de várias famílias diferentes. Sim. E. Oi, desculpa. Não te ouvi, você pode repetir? Fala sobre origens de várias famílias diferentes. Isso mesmo. Hoje a gente vai falar especificamente sobre uma das histórias, né, que tem no livro Origens. Mas antes de falar das histórias, eu queria saber de todo o livro, qual foi a história que você mais gostou? De todo o livro, eu acho que foi a de Sônia Rosa. A de Sônia Rosa? Sim. Exatamente sobre essa que eu quero conversar com você. Que maravilha! Você pode me dizer por que a sua identificação com essa história? Eu acho que a dela foi bem mais interessante, assim. Acho que as outras seriam bem legais também. A dela fez eu gostar mais interesse de ler. Gerou mais seu interesse na leitura? Sim. Ah, que maravilha! O texto da Sônia Rosa nesse livro se chama Minha História Original. E conta como que o tataravô africano da Sônia Rosa chegou aqui ao Brasil. Né? Você pode contar para a gente um pouco de como a Sônia Rosa transmite essa história no livro para a gente? Ela fala sobre a chegada deles através do mar, né, dentro dos navios, que alguns
dos negros se jogavam dentro do mar, porque não queriam passar pela triste, né? Pela triste que ia acontecer. Aí eles vinham aqui pro Brasil, né? Para serem escravizados e trabalharem para os brancos. Sim. Nessa passagem, né, Oi? Pode completar, desculpa, é porque está dando uma pequena diferença. Eu vou esperar um pouquinho além da sua resposta para a minha pergunta não atropelar a sua resposta, tá? Tá. Eu não ouvi só o finalzinho do que você me falou. Eu falei que eles vieram para o Brasil para trabalharem escravizados para os brancos. Isso. No livro, a Sônia Rosa nos conta dessa chegada, né, de uma história que é muito triste, mas ela nos conta de uma maneira muito poética, né? Ela fala que o mar, ela mostra como a natureza reagiu, né? Que o mar estava agitado, os peixes estavam silenciosos, e não havia nem estrelas no céu. Você entendeu exatamente o que dessa explicação? Eu entendi que o dia estava triste, né? Como todo mundo. Sim, a natureza, de alguma maneira, estava reagindo ao que estava acontecendo, né? Sim. E nessa história, a Sônia também fala dos povos originários indígenas, né? Porque e diz nesse momento seguinte à chegada do tataravô, quando ela fala dessa indiazinha que também faz parte da família dela, que os indígenas tinham vantagem sobre os invasores. Por que eles tinham essa vantagem? O que você acha que ela está dizendo com isso? Porque eles conheciam o lugar, né? A mata, os segredos. Isso, eles tinham uma intimidade com a terra, né? Sim. E quem eram esses invasores? Eram os negros africanos. Desculpa. Eu não ouvi sua resposta sobre os invasores. Os europeus. Isso. A Sônia Rosa também traz nessa história, ela vai passeando por toda a geração da família dela, né? Ela começa a história lá com o tataravô, mas ela também vai chegando nos bisavós, nos avós, até chegar nos pais, né? E os bisavós da Sônia tiveram 12 filhos, né? Você acha que é muito? Sua família também é grande assim? Sua família não é grande assim? Como que é a sua família? Você pode contar um pouquinho pra gente? Ela é bem grande, eu tenho até um quadro aqui. Sim, você pode levantar só um pouquinho sua câmera pra gente ver um pouco da sua família. Ai, que lindo! É você ali em cima de Chuquinha? Não, é minha prima. Ai, que lindo! Então, você tem um quadro aí na sua casa que mostra mais do que as pessoas que estão na sua casa, né? Isso é muito bonito. Você pode contar um pouco de como é a sua família? Ela é bem grande até. Mas tem pessoas que têm muitos filhos assim, né? A sua família é grande, mas nem todo mundo tem muitos filhos? Você tem irmãos? Não. Não? Então, ela é grande na geração da sua mãe. Aí, sua mãe tem muitos irmãos e primos? Ou ela é grande na geração das suas avós? 5? 2. Ah, entendi, 5. Sua mãe tem 2 irmãos, por parte de pai? Meu pai tem 2 irmãos. Então, a sua família dentro de casa é pequenininha. Você, seu pai e sua mãe. Mas quando junta, fica uma família bem grande, é isso? Isso. Antigamente, né, as famílias elas eram maiores mesmo dentro das casas, né? A minha avó, por exemplo, teve 8 filhos, né? Então, depois foi diminuindo, né? Mas isso é um outro assunto. Eu queria saber, nesse contexto da sua família, o livro traz logo lá no início dele uma ilustração, que é essa árvore aqui, ó. Se você notou.
Vi. Eu acho que essa árvore está representando a árvore genealógica, né? Já que a gente está falando das origens. Você já fez a sua árvore? Já, ou na escola, ou em casa? Já teve essa Eu fiz na possibilidade? escola, Você fez na escola? sim. E como foi essa experiência? Foi bem legal. Eu conheci mais a minha família. E quem te ajudou? Você fez na escola, mas quem foi te contando, né? Como que foi? Quem foi te dando essas informações? Falando o nome dos seus avós, até dos seus bisavós. Até onde você chegou na construção dessa sua árvore? Eu comecei de mim e fui até os meus avós. Minha mãe me ajudou. Sua mãe te ajudou? E você não conseguiu chegar nos seus bisavós ou a escola não pediu? A escola não pediu. Ah, você foi até onde a escola pediu. Mas por curiosidade, você sabe os seus bisavós também? Só sei a minha bisavó. E o meu Sim, bisavô, por parte de mãe ou por parte de pai? de mãe. De mãe? Eles No estão aqui. livro. Ah, é? Ah, então mostra. Essa daqui, ó. Seu bisavô e sua bisavó? É. Que lindo! Nossa! Nossa, esse quadro é muito especial. Estou muito feliz que você tenha escolhido esse lugar da sua casa para fazer esse encontro com a gente. Tá? Realmente, se fosse você aqui na tela e eu ficasse só olhando você e esse quadro, eu já estaria com o dia ganho, porque realmente é muito especial. É um presentão para a nossa live de hoje, que está falando de um livro de origens, você ter escolhido esse cantinho tão especial. Muito feliz. Mas no livro, você falou que você conseguiu chegar a conhecer a sua história, fez a árvore da sua família até os seus avós, mas que você também conhece os seus bisavós. Mas no livro, alguns personagens não conhecem, né, as suas histórias. Eu não entendi. No livro da Sônia Rosa, ela conta a história de um lado da família que ela conhece e tem um lado da família que ela não conhece a história para contar, né? Sim. Por que você acha que isso acontece? Acho que não foi contado para ela, né? Você acha que é só uma falta de informação, que ela não conseguiu receber essa informação nas histórias que ela escutou do outro lado da família? Isso. Muito bem. Ela também, a Sônia, nesse livro, ela está colocando toda a história da família dela ali, né? Não é um livro de ficção, né? É um livro que está falando mesmo da história da autora, né? De todos os autores que estão nesse livro. E ela lembra de um bolinho chamado Capitão, que eu confesso que fiquei com muita vontade de saber a receita desse bolinho. E você? O que você e sua mãe, né? Ela fala que esse bolinho ela fazia com a mãe, e tinha coisa de pegar com a mão, de envolver É um numa bolinho de farinha. comida, né? Isso. E você e sua mãe, o que vocês fazem juntas, que você gosta, assim, que você, daqui a um tempo, resolver contar para todo mundo? Como você lembra da sua mãe, uma coisa que você faz sempre junto com ela e vai ficar gravado na sua memória? Acho que suspiros. Suspiro? Sim. Nossa senhora! Só o nome desse negócio já é maravilhoso, né? Lembrar da mãe com suspiro. Olha isso. Que delícia. Além de ser docinho, né? E você sabe fazer suspiro? Sei. Sabe? Então, consegue dar uma receitinha rapidinho pra gente, um segredinho que sua mãe te ensinou? De repente você pode passar pra gente. Eu não sei fazer suspiro, já tentei várias vezes, ó. A gente coloca as claras de ovo na batedeira, bate até virar neve, coloca açúcar refinada. Depois a gente coloca para assar. Falando assim até parece fácil, mas eu depois vou conversar em off com você para saber se você consegue me ensinar. Porque aqui tem uma galera que gosta de suspiro e tem uma pessoa que não sabe fazer. Mas vamos continuar falando sobre o livro. É claro que é impossível falar desse livro sem falar da gente, porque a Sônia está falando dela e a gente também tem vontade de falar da gente, né? Conversando sobre esse livro. Mas você conhece aquelas comidas que no livro são mencionadas, que são as comidas da família da Arlinda e do Timóteo?
acarajé, peixe com coco, cuscuz de fubá, aquela bananinha da terra. Você conhece essas comidas? Já experimentou? Banana na terra eu já comi. Acarajé nunca. Não? Mas Não tem, falar. não tem ninguém da sua família que gosta muito de comida baiana? Ou tem alguém da sua família que veio da Bahia e guarda essa culinária baiana? Ou você conhece só de ter ouvido falar por outras pessoas? Vem da sua casa esse banana da terra e o acarajé ou vem de outro lugar? A banana na terra eu comi em casa. O acarajé só ouvi falar por aí. Né? Sim. E quais são as comidas da sua família que você, quando alguém fala que vai fazer, você fala, ah, não posso perder? Tipo, só aquela comidinha que, se fulano fizer isso, eu tenho que ir de qualquer jeito. É quibe, feijoada, lasanha e churrasco. Eita, mas essa família é boa, hein? Ave Maria! Nossa Senhora, suspiro para lembrar da mãe. Feijoada. Ai, olha, fizemos essa live num bom horário, que não foi horário de almoço, porque senão, ó, ia ficar feia a coisa aqui. O estômago já ia começar, ó, a pedir essas receitinhas todas. Mas essa coisa da comida, né, é uma coisa que une muito as famílias, né? A gente tem sempre uma lembrança que seja de comida relacionada à nossa história, né? Você já citou aqui 5. E a Sônia fala muito da comida, do carinho, dessa ambiência familiar, como heranças africanas no livro, não é? Sim. Você conhece outras heranças africanas que você gostaria de mencionar aqui para gente? Africanas? Acho que agora eu não tô lembrando. Relacionada à roupa, ou ao cabelo, ou alguma música que você escutou, algum instrumento? Tem alguma coisa assim na sua... Né? Oi? A cabelo tem as tranças. Isso. Sim. A capoeira, que eu faço. Isso. Você faz capoeira? Faço. E está conseguindo nesse período também fazer? Ou está tendo aulas assim à distância, não? Não, estou tendo aulas. E como que, na sua capoeira, como que o seu mestre apresenta essa herança de uma coisa que é de herança africana, né? A capoeira é uma herança africana que a gente tem. O seu mestre fala disso com vocês também? Ou como é que funciona as suas aulas? Pode contar um pouquinho pra gente? Não fala muito, não. É? Fala um pouco. É mais o jogo é mais a aula em si na prática, mas não tem uma instrução sobre de onde vem a capoeira. Não. Tá. No livro, esse livro não tem muitas ilustrações, mas as ilustrações que tem são bem marcantes. Não sei se você reparou que na página 44, eu separei aqui para a gente falar, assim como em outras páginas do livro também, tem essa imagem, olha, essa ilustração que mistura fotografia. Você percebeu? O que você achou das ilustrações desse livro? São muito bonitas e coloridas. Sim. Tem a capa também, que tem uma coisa que essa capa traz, que eu acho que é o que liga, de certa maneira, essas histórias, né? Que são as travessias, né? Que as famílias fizeram, né? Para chegar aqui no Brasil, né? É. O Fábio Maciel, ele trabalhou com alguns recortes nessas ilustrações, que não sei se você percebeu que tem fotografias. Você acha que essas fotografias podem ser, de fato, das famílias dos autores? Acho. Você acha que pode ser? Assim como se fosse uma história sua, alguém poderia te pedir essas fotos que está aí atrás, ó, do seu bisavô e da sua bisavó para fazer essa colagem? Eu não ia dar, não, né? As fotos. Não! Mas era só emprestar, não precisava dar. Eu acho que a Sônia Rosa
não deu essa imagem para o Fábio Maciel. Acho que ela só emprestou para ele digitalizar, né, e fazer essa montagem da ilustração. Mas eu acho que você está certíssimo, eu também não daria foto nenhuma da minha família. São relíquias, né? São, Você tem essas fotos para você são como um tesouro? são. Tá? Eu fico olhando, lembrando os momentos. Muito bom. Você percebeu, né, essa última ilustração, desculpe, nessa ilustração que eu te mostrei, tem um navio, né? E no livro, a autora fala que é de além-mar, né? Que é de lá, de além-mar, que vem essas histórias originárias. O que é esse além-mar? Como que você explicaria para quem ainda não leu o livro o que é esse além-mar que a Sônia Rosa traz para a gente na história? Eu acho que eu explicaria que além-mar é como se fossem mais lembranças, histórias contadas. Então, o além-mar seria uma espécie de o lugar da memória para você. Sim. Interessante. Bom, a gente está chegando ao finalzinho das perguntas para você, mas não ao finalzinho da nossa live, porque em breve a gente vai para um outro bloco desse episódio. E não sei se você percebeu que na história da Sônia Rosa, os avós, os bisavós, são todos da sua cor. Tem a mesma cor que você, que eu. E como que é para você ler uma história que tenham personagens assim, como nós? Me identifico. Isso é bom? Qual é a diferença que você sente quando você lê uma história que você se identifica e outras histórias? O que causa de diferença entre uma leitura e outra? Quando eu me identifico, eu acho que dá melhor para você entender a história, imaginar o que está acontecendo. Sim. Então, Thalita, acho que a gente pode colocar mais uma pessoa nessa nossa conversa. O que você acha? Acho legal. Então, tá bom. Então, vou chamar mais alguém para nossa ligação. Alô? Sônia Rosa? Alô? Alô? Oi, Sônia! Oi, querida! Que bom falar com você! Alegria total falar com você. Vou desligar e a gente fica olho no olho, ok? Ah, maravilha, muito melhor. Me diz, Sônia, como é que está esse coração depois de ouvir essa leitora falando da sua história, do livro Origens? Olha, a Thalita é uma leitora muito sensível, Thalita é uma leitora muito sincera, verdadeira, e realmente, quando a gente escreve, Simone, e você é uma escritora e você sabe disso, o que a gente escreve é como um mar que abraça quem nos lê. E a pessoa que lê se coloca, né, dentro do que ela pensa sobre a vida. E quando é uma criança, o que se coloca na leitura é muito bom. Eu achei lindo essa definição que ela fez do além-mar, né? Como um lugar de memória. Thalita, você não tem noção da profundidade que você falou sobre o além-mar ser o lugar das memórias. Quer dizer, você não tem noção, não é porque você não é capaz, nada disso. Você é capaz, você é inteligente, você é sensível e você é capaz de entender. Mas o que eu estou dizendo é que, por você ser uma pessoa tão jovem, você percebeu a dimensão profunda do que é um além-mar. É o lugar da memória. E se a gente puxa esse lugar da memória, a gente chega em muitos lugares. E o lugar da história desse além-mar é o continente africano, da onde vêm todas as histórias originais da população negra, como eu, como você, como Simone, né, como as nossas famílias.
Então, esse aqui é o bacana, a gente tem que ouvir o que vem do além-mar, essas memórias que as ondas do mar, no seu movimento, se a gente para quietinho, a gente escuta os segredos, segredos que não foram escritos, mas que o mar sabe contar, e ele sabe contar para quem sabe ouvir. E só sabe ouvir quem se deixa ouvir, deixar esse mar com essas memórias, trazer essas histórias para povoar a cabeça da gente, a imaginação da gente, porque, como eu começo da minha história, contaram. Exatamente. Nossa, muito bonito. A gente encerrou com a Thalita lhe dando um gancho tão, olha, sem palavras para vocês duas, porque a Imagina. conexão está muito, muito feita. Eu estou realmente aqui para mediar duas sábias, uma sábia Imagina. leitora e uma sábia Imagina. escritora. Imagina. Então, eu queria começar a conversa com você, Sônia, convidando a Thalita para fazer uma pergunta. Você quer começar essa entrevista, fazer uma pergunta para a Sônia Rosa, Thalita? Acho que nenhuma pergunta por enquanto, não. Tudo bem, não tem problema. Eu tenho certeza que com o desenrolar da conversa, você vai pedir para fazer uma pergunta e aí a gente coloca você de novo aqui e você faz, tá bom? Tá bom. Então eu começo, já que você me deu essa licença, eu vou começar perguntando à Sônia, antes de começar especificamente na história, na sua própria história, que está dentro do livro, eu queria que você me contasse um pouco como foi o convite para estar nesse livro, Origens. Como que aconteceu? Bom, o Alex, né, com o Alexandre, ele é o que organizou, ele chamou as pessoas, e eu achei interessante, porque ele fez um caminho, né, por Portugal, para o Japão, né, pela Síria, então achei que ele fez uma multiplicidade de origens para dar conta desse leitor ampliar o seu conhecimento de mundo. Eu recebi com muito agrado, né, ele fez um carinho de me convidar para eu escrever um pouco sobre a minha história, porque todo mundo sabe, os meus colegas escritores sabem que eu escrevo literatura negro-afetiva, que o meu trabalho, desde o meu primeiro livro, que é O Menino Nito, que eu lancei em 1995, é um menino negro, protagonista, então eu tenho um trabalho voltado para isso, como mulher negra, com família negra, então toda uma representatividade que eu trago para dentro dos meus livros para contar essa minha história, para que dentro dos meus livros estejam os meus irmãos, os meus primos, meus vizinhos, meus alunos. Então, quando ele me convida, eu penso, né, que ele considera todos esses aspectos, né, das minhas falas ao longo das conversas, das entrevistas. Então, eu me senti muito honrada de participar desse trabalho, e eu escrevi de uma forma assim, entrando mesmo em contato com a minha história, né? Porque ela é uma história que é uma história de muitos brasileiros, sabe, Simone? Você veja bem, quando a Thalita fala dos seus bisavós, é lindo, porque ela está vivendo um momento muito lindo, porque ela é uma criança e a geração que a antecedeu já pode-se dizer que já foram gerações que já puderam registrar essas histórias em livros, em diários e em fotografias. Eu Sim. não tive essa oportunidade. Minha mãe teve muito menos, meu pai menos ainda. Os meus avós, muito, 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 muito menos ainda, né? Então, essas histórias, elas ficam todas trabalhadas no contaram. O que é o contaram? É a tradição oral, porque a população negra, né, a gente não tem um registro escrito
desses episódios, dessas pessoas, desses encontros, desses desencontros, desses sustos, dessas fortalezas. A gente não tem isso registrado. O que a gente tem são as histórias que nos contam e que vão passando de geração para geração, que é o que a gente chama, sabe, Thalita, de tradição oral, que tem um termo, que é o que um contou para um, que contou para o outro, né? O avô que contou para o neto, que por sua vez ficou grande, se virou avô e contou também para o seu neto, e é desse jeito. Acho que eu estou falando muito. Me conduza, me conduza. Não, é que Não, mas a gente está aqui para te ouvir. Queríamos ouvir a Thalita, queremos te ouvir. É um prazer ouvir você sempre, né? Se eu hoje estou aqui na condição que você revelou para todos aqui de autora, é porque você existiu antes de mim como autora. Imagina, então, muito obrigada. É uma honra ouvi-la. É sempre muito prazeroso e eu fico muito feliz de ter essa oportunidade de estar aqui em conversa com você. É muito bom. Mas obrigada. Você mencionou sobre a coletânea, né, dos outros países, Japão, Síria, Portugal, Líbano, né? E os indígenas também. Isso, e do próprio Brasil, né? Então, e a sua história, a gente fala de um continente, mas você tem uma fragmentação nessa história que eu não sei se foi na intenção de mostrar que essa sua origem pode estar em vários países, ou se foi mesmo ocasional. Eu queria que você comentasse sobre isso. Se foi uma escolha narrativa, né, fazer essa segmentação, ou se foi... Você diz do quê? Do país específico da África? Isso. Se você não tem essa informação... Não, eu não tenho. Cada hora me chega uma notícia, né? Que é Angola, outra hora já não, já é ali toda aquela parte da costa de Benim, né? Dos Iorubás. Então, não fica assim... não tenho uma certeza. Eu tenho a certeza de que eu tenho um ancestral africano, né, que chegou a Ilhéus, né, porque a minha família ela é de Itajuípe. Itajuípe depois de Itabuna, é toda assim que circunda Ilhéus, né? Então Ilhéus seria assim o grande polo e Itabuna, Itajuípe e outras cidades. Então era uma cidade tipicamente, né, da Bahia, nesses tempos, né, onde eram habitadas mesmo por aldeias indígenas. Então, a presença indígena na minha família também é muito forte, né? Eu tenho primos na Bahia, hoje já pessoas de mais idade, mas que os filhos legitimam, que são bem representativos de indígenas. E também tenho primos bem representativos também da questão negra mesmo, africana. Então, houve encontros, né? Com certeza foram encontros que aconteceram, né? E que foram essa mistura, porque, na verdade, esse é um texto pequeno, né? Ele tem 3, 4 páginas, mas ele é muito, muito, muito condensado, né? Na medida que ele conta a história do Brasil. Você mencionou a parte indígena da sua família, e logo no início você fala do tataravô africano e da jovem indiazinha. E eles não têm nome, né, nessa história. Você costuma sempre falar isso em entrevistas que você dá, né, como professora, que muitas vezes os seus alunos negros, eles não são chamados pelo nome, né? Sim, pois é. Isso foi uma escolha? Você sabe os nomes e escolheu não colocar? Não, eu não sei. Como uma atenção, ou realmente você não sabe? Então, essa é a história do contaram, mas não contaram com uma certeza, porque não teve um registro. Então, nesse contar, foi se perdendo, as histórias foram se perdendo, porque até conseguir chegar nesse filho, que é o filho do filho do filho desse ancestral, que conheceu uma indígena, né, e que se apaixonaram, e que dali tiveram muitos filhos, viveram na aldeia, né? E que dali tiveram muitos filhos, e uma delas, a Arlinda,
que, por sua vez, saiu da aldeia e encontrou com Timóteo, que era um outro homem negro, que já de um outro viés, de uma outra história, que é esse, sim, eu sei o nome, Timóteo e Arlinda, eu sei o nome. Por quê? Porque me foi contado pela minha mãe, né? Que eles eram os pais da minha avó Lindaura, que tinham muitos filhos. Então, assim, tinha a tia Edith, tia Vitória, tia Martinha e tantas outras tias, e o tio João e o tio Gentil. O tio Gentil eu conheci, cheguei a conhecer tia Edith também, tia Vitória, quando eu estive lá em Itajuípe, e tio Gentil era um homem negro, assim, de uma especificidade na pele, muito, muito negro. A tia Nadir, tia avó, né, já era uma mulher mais para o indígena, né? A minha avó mesmo, a avó Lindaura, também tinha essa mistura, né? E aí ela casa com o avô Manuel, que era um homem negro, e aí tem a filharada, e tem, inclusive, uma filha chamada Arlinda, que é minha madrinha, minha tia, irmã da minha mãe, que é a Dir, né? Então, assim, as costuras e os nomes se repetindo, eu tenho essa certeza. E para eu fazer o livro, eu liguei para minha tia Vitória, que já estava com mais de 100 anos na época, já estava com 100 anos, e ela me contava, e a tia Vitória, ela tinha uma mulher que não teve filhos, né? Mas ela tinha muito amor, e ela criou muitos filhos, ela criou muitos sobrinhos netos, muitos sobrinhos tataranetos, assim, é uma coisa impressionante a generosidade e o desejo de dar conta da criação que é uma concepção africana de que o filho não é meu, o filho é da comunidade, de todo mundo. Eu experiencio isso também, né? É muito bom isso, né? Você está agora falando da sua família, né? Foi no Tio Gentil, que, se não estou enganada, está em outro livro. Não sei se é esse especificamente, mas aparece uma figura num outro livro seu recente, publicado pela Editora do Brasil, que eu acho que, de alguma maneira, esse tio está presente. Pelo menos foi ele que veio para mim, foi essa história que veio para mim na hora que você mencionou. E você aborda várias misturas raciais, né, no seu texto, fala dos indígenas, negros e brancos, sem esconder a violência que tem nesse assunto também, né? E como que você vê essa mestiçagem no Brasil, né? Essa é uma pergunta muito séria, né? Essa é uma pergunta assim que, como a gente está aqui nessa perspectiva infantil, a gente não pode deixar de contar, mas a gente também tem que contar com muita delicadeza, né? Então eu falo isso na história, né? Que muitos encontros eram interessantes e a Lua aplaudia, outras não. Outros encontros não eram permitidos, né? Não era assim, essa coisa que a gente diz não é não, infelizmente, nessa época, que é uma época muito triste, né? Do povoamento da nossa terra, vindo os europeus, né, descobrindo, entre aspas, o povo que aqui já morava, né, e trazendo outros povos para serem escravizados. Então, havia um jogo de poder muito grande e essas pessoas se sentiam absolutamente donas dos corpos e das almas. E, por conta desse sentido de propriedade, né, dos corpos das mulheres, óbvio, especialmente, né, aliás, especificamente das mulheres, eles tinham esse desrespeito ao corpo, né, da mulher indígena, da mulher africana, escravizada, né? Então eles tinham esse comportamento, vamos dizer assim, abusivo, desrespeitoso e indigno, né? E isso repercutiu nesse colorido das nossas peles. E, em princípio, ele foi baseado nesse desrespeito ao corpo do outro.
quando numa época em que não era não, infelizmente. Exatamente. É muito bonito ouvir a sua resposta, justamente porque a sua resposta, ela conversa diretamente com a sua narrativa, sabe? Todo o cuidado que você tem de responder numa live que certamente está sendo assistida por crianças, né? E esse Claro, cuidado claro. que você tem também no seu livro, com a sua narrativa, tratando não só desse assunto, né? Que esse livro também traz o assunto dos negros escravizados, né? E eu queria que você contasse um pouquinho desse segredinho, né, para gente, como que você consegue trazer assuntos tão difíceis de uma narrativa tão afetiva, né? Que é uma característica muito sua. Na verdade, eu penso que as crianças elas podem ter acesso a todos os assuntos da vida, né? A diferença é que a gente não deve desrespeitar a infância e o entendimento, né? Então, é bom sempre ouvir o que a criança está entendendo e o que ela percebe e a gente acrescentar, né? Então, quando Thalita, né, conta que o além-mar é o lugar da memória, ela demonstra uma sabedoria infantil, né? Que o meu desejo era de ver que é do continente africano que vem, que é esse além-mar, né? E que esse além-mar conta as histórias que são silenciadas aqui, nesse outro lado dessa travessia, e que foram silenciadas durante séculos, né? E que hoje, a gente, em 2021, a gente tem todo um processo de busca de um protagonismo, de um lugar de fala, de uma narrativa, de contar essas histórias, de trazer uma menina feliz como Thalita, que se vê confortavelmente bem representada em muitas histórias, como na sua história, como na minha, como do Rogério Andrade Barbosa, Júlia Emílio Braz, Otávio Júnior, e tantas pessoas e artistas da palavra que têm esse cuidado de trazerem para dentro do livro representações, tanto em texto, em versos e prosas, como também nas ilustrações, porque as ilustrações elas dão para a criança e também para o adulto, claro, uma percepção dessa representatividade. Então, é um personagem negro bem localizado, dialogando com o texto, respeitando, com história para contar, penteado, calçado, amado, com família, muito... Humanidade. Com humanidade, muito, muito diferente do que quando eu fui criança e que eu não encontrava esse acolhimento, né? Como Thalita tem sorte hoje de viver nesse mundo, que é o pós 10.639 de 2003, que proporcionou esse olhar dentro da escola, que naturalmente repercutiu para fora da escola, dentro das famílias, fazendo com que a gente entenda que as histórias elas funcionam como possibilidades de um letramento racial, isto é, de um ensinamento sobre a racialidade, um ensinamento sobre o que foi a questão do colonizar, de ser colonizado, do ser escravizado, mas que tem dor, mas tinha amor. Tinha amor de verdade. Sim, né? sim. Então, são muitos temas. Sim, nossa, dá para passar horas aqui conversando com você, então nem se fala. Mas você mencionou as ilustrações, né? E essas ilustrações dão uma unidade incrível nessa história, né? Como que você acha que as ilustrações podem potencializar, né, as narrativas escritas, né? Isso que você começou a falar e acabou... Eu acho que os ilustradores, né, que as ilustrações são frutos de uma arte, de artistas, né, que trabalham com uma história que lhe foi tocada e ele vai fazer uma imagem em cima daquele texto que ele leu. Então, nas histórias voltadas para a racialidade, ele tem que acompanhar e o ilustrador ele tem que ter esse conhecimento de entender que uma imagem ela pode favorecer e fortalecer o texto, mas ela pode, inclusive, ficar desconecta, né? Ela pode
não favorecer. Então, se você está falando de um menino que é lindo, que é negro, e aí você apresenta um menino despenteado, né? Um menino sujo, descalço. Então, tem que ter uma sensibilidade, tem que ser tocado, tem que entender que a questão racial ela é a pauta do mundo, e mais do que nunca ela é a pauta do mundo. Né? E por ela ser a pauta do mundo, porque por ela ser algo que faz, que afeta o cotidiano, principalmente e especialmente, né, da população negra, é algo que a gente deve desconstruir, construindo dentro das imagens do livro, texto e imagem, né, do livro como um todo, representatividades positivas, para que a gente possa, de fato, começar a ter uma mudança das mentalidades, né? Sim. Já aproveitando a sua resposta, né, o seu livro também é contado pela beleza das pessoas negras, pelos amores, pelas vivências familiares, né? Sim. Como que você acha que esses valores, que eu vou chamar aqui de afro-brasileiros, podem ser levados, né, para essas pessoas? Não só para as pessoas negras, mas para todas as pessoas, né? Então, esses valores afro-brasileiros são valores até, a gente pode até ampliar, falar de valores civilizatórios afro-brasileiros, da Soil da Trindade, que fala da questão da roda, né, da questão da cooperatividade, né, da contação de história. Então, assim, você tem vários valores que são realmente valores, né, dessa coisa da gente se ajudar, né? Eu aprendi isso dentro da minha casa, né? De ser generoso, me interessa a vida do meu primo, me interessa a vida da minha tia, né? A alegria dela e dele é minha alegria também. Então, esses valores precisam entender que tem essa humanidade, que tem essa rede de afeto, principalmente a questão do amor. Eu acho isso importantíssimo, né? Sim. Você já mencionou agora na sua fala e também na história a questão dos ditos, dos ditos populares, da religião, né, das relações da família, dos nossos cabelos, dos nossos penteados, todas as coisas africanas, né? O que você acha que o Brasil ainda precisa aprender com o continente africano? E talvez mencionar o que é urgente. Bom, o que ele precisa aprender com o continente africano? Eu acho que o continente africano tem 54 países distintos, com línguas distintas, mesmo os 5 que falam língua portuguesa não só falam a língua portuguesa, então assim, é uma multiplicidade. Então, assim, pensar o continente africano é você pensar várias religiões, muçulmanas, católico, evangélico, culto aos orixás. Então, tem muito que aprender, mas eu acho que o mais importante que o Brasil precisa entender é a diáspora mesmo, entender os descendentes de africanos, a população negra que mora aqui nesse Brasil, que é maioria, e entender e ter esse entendimento bem forte da desigualdade, né? Como que, estatisticamente, é a população mais desfavorecida, é a população que está nos espaços que não são espaços de poder, né, de uma branquitude absolutamente severa, violenta, que não permite a vez e a voz da pessoa negra, dificultando, sim, o seu caminhar. Então, eu acho que a gente precisa, o Brasil precisa se olhar no espelho e entender que não é branco, tá? E precisa gostar do que vê, se assumir no que vê, né? Se entender como um país preto, negro, né? E respeitar e diminuir a desigualdade, né? Porque a diversidade é linda, o que não é lindo é a desigualdade. É verdade, concordo totalmente. Você encerra a história desse livro, né, falando da importância da oralidade, né, para a gente reconstruir a nossa origem, né? Sim. E você acha que hoje as famílias brasileiras perpetuam as suas origens, né?
A gente sabe de toda a dificuldade, né? Mas qual a importância da gente ainda manter vivo essa troca através da oralidade? Então, a oralidade ele é um dos valores civilizatórios afro-brasileiros. Então, é importante que a gente conte histórias, né? É importante que a gente escute histórias. É importante que a gente valorize esse falar, esse contar do que veio lá do além-mar, e a gente contar, né? Exatamente para que a gente presentifique esse lugar, que é o lugar da memória, como falou muito bem Thalita, né? E isso aproxima, porque tem essa ancestralidade, né? Que ela é absolutamente emocional, né? Ela é algo que te toma, né? A oralidade ela presentifica essa história, essa ancestralidade, esse lugar no mundo e esse desejo de continuar Sim, vivendo, caminhando, transformando e sendo feliz, porque é para isso que a gente está aqui. sim. É muito bonito ver a sua história, né? Escrita. Hoje a gente consegue ter autores nas narrativas escritas, né? Registrando as nossas histórias para as gerações futuras, né? Mas a gente sente que toda essa história está construída nesse mosaico de oralidade, né? Sim, Então, verdade. é muito bonito ver essa capacidade, né, que a gente acabou desenvolvendo para poder suprir essa ausência, né, que a gente tem da nossa história, né? Acho que esse livro traz, pelo menos para minha leitura, trouxe muito isso, né? Esse juntar de pedacinhos que faz uma história tão bonita como a sua. É um livro Sim. realmente que emociona muito a gente. Ah, muito obrigada. Muito Bom, obrigada. fugir um pouco do roteiro, porque eu não me aguento, eu fico realmente muito emocionada. Esse projeto não tem como não mexer com o meu coração. Mas agora a gente também tem que começar a caminhar para o final, então eu vou te Poxa fazer ainda. vida! É, Eu, ah, eu quero te dar parabéns, eu quero dar parabéns para você, para toda a sua equipe, porque esse é um projeto muito bacana e acho que a presença da leitora e do leitor infantil, jovem, isso dá para o projeto um charme a mais, porque é a voz da criança, é a percepção da criança, a criança com todo o seu jeito, uns mais para fora, outros mais para dentro, mas é muito corajoso e é muito bacana quando as crianças topam e você sabe conduzir muito bem. E isso é muito bom, porque isso obrigada. valoriza bastante. Eu estou muito feliz de estar aqui e parabéns, sucesso para esse projeto, que ele é potente, é importante, bacana demais. Ah, que bom. Eu fico muito feliz porque a nossa intenção era exatamente o que você acabou de dizer, dar voz a esses leitores. Criança negra lê, né? Cada um à sua Sim, maneira, mas sim, criança negra lê. E é importante a gente ouvi-los, né? sim. E falando em criança, eu queria aproveitar para te perguntar sobre a criança Sônia Rosas, né? Como era a criança Sônia Rosa? Vivia rodeada de livros, vivia rodeada de tios e tias contando história. Como que era? É. Então, muito rapidamente. Ó, eu não tive essa alegria, né, de ter livros dentro de casa, porque não tinha como. Mas eu tinha as histórias. Então, a oralidade, minha mãe contava história, minha tia contava história, todo mundo contava história. E eu, logo assim que eu aprendi, né, a falar, né, eu demorei a falar, e eu não parei de contar história. Então, eu fui uma menina inventadeira de história e faladeira, falo pelos cotovelos. E eu, uma criança de tranças, né? Quem lê Palmas e vai ver que eu cortei meu cabelo com 11 anos, primeira vez na vida que eu cortei meus cabelos. Então, eu fui uma menina de trança, minha mãe fazia todas as tranças, minha tia ficava horas assim, penteando meu cabelo. Eu sempre fui uma criança muito curiosa, sempre gostei de escola. E na escola, sim, eu conheci os livros e conheci a poesia,
Mas eu fui uma criança bem alegre, bem feliz, muito amada, né? Tive uma infância com muitas dificuldades, assim, financeiras, né? E tal, mas isso não me impediu de ter a plenitude e a certeza do amor da minha família e de poder crescer com formosura e perspectiva de futuro, né? Minha mãe tinha um projeto de futuro para mim, um projeto de sucesso para mim, ousadamente um projeto de sucesso. E eu tento dar conta desse projeto dela. Tenta não, você já deu conta desse projeto de sucesso, você é um sucesso. Imagina, Isso mas é um projeto da minha mãe. Assim. É sim. Que bom, sabe a sua mãe que investiu, né? É bom quando a gente ouve essas histórias, né? De mães que estão potencializando os seus filhos, né? E não é de hoje, né? A gente continua seguindo esses passos, né? A gente está nessa. É isso, nossos passos vêm mesmo de longe. E o exemplo da sua mãe é um exemplo que está se perpetuando, pelo menos tenho certeza em você como mãe, em mim e tantas outras mães negras que estamos aí fazendo esses projetos de sucesso para os nossos filhos, e eu acho que está dando certo. E esse é o recado aqui, né? Se as mães estiverem ouvindo, mães, pais, avós, padrinhos e tios, tenham um projeto de sucesso para as crianças. Batam palmas, estimulem, acreditem, abracem, principalmente quando eles fraquejarem. Esse é o momento do abraço mais forte. Bom, eu ia fazer uma última pergunta para saber sobre qual a importância da literatura de narrativa negra para a infância. Mas antes, eu acho que posso também responder que a sua presença já registra essa importância. Porque Obrigada. é isso. A gente tem aqui, diante da gente, uma autora negra que tem uma produção literária infanto-juvenil incrível. Obrigada. E eu não preciso dizer mais nada, porque tudo que a gente ouviu aqui já fala por si só. Né? Imagina, Então, imagina. acho que é isso. O projeto da sua mãe deu muito. Me fugiu. Eu estou com Dona Arlinda e Timóteo na cabeça, e o nome da sua mãe me fugiu. Eu sei que é com Adir. O projeto de Dona Adir deu muito certo e a gente agradece, porque Imagina. muitas de nós está aqui em função desse sucesso que foi o projeto de Dona Adir. Muito obrigada. Eu que agradeço, imagina. Muito obrigada por essa oportunidade. Então, agora, para a gente seguir para o nosso encerramento, eu quero convidar a Thalita para ler um trecho do texto de Sônia Rosa, chama Minha História Original, que está no livro Origem. Você pode ler para a gente, Thalita? O texto que eu vou ler aqui, eu até separei já. Cresci numa lógica africana de convivência. Vi tios, primos, irmãos, tios-avós, sobrinhos e sobrinhos netos, sempre juntos e entrelaçados. Parentes se agregando como numa confraria, ajudando-se mutuamente, uma verdadeira rede de acolhimento. Eu escolhi esse trecho aqui para poder representar uma das coisas que eu mais gosto, que é a casa cheia, né? Com bastante gente, a família toda. Ah, bonitinha. Oh, meu Deus. Muito linda, Thalita, você é uma flor. Ai, Thalita, que fechamento incrível, incrível. Eu fico sem palavras para tanta emoção, mas que bom que estamos aqui. Mas parece que a gente começou ontem, né? Mas esse já é o nosso 4º episódio, penúltimo dessa temporada, e decidimos falar nele de nossas origens. Como diz Jurema Werneck, nossos passos vêm de longe. Infelizmente, nem todos podemos saber o lugar certinho de onde vieram os nossos ancestrais. Mas entre muitas coisas, eles nos deixam alegria, amor e luta. Conversamos hoje sobre o texto Minha História Original, de Sônia Rosa, que faz parte do livro Origens, com ilustrações de Fábio Maciel, que foi publicado em 2019 pela Editora do Brasil.
Espero que vocês tenham gostado desse bate-papo e vou aqui me despedindo, com aquela sensação de queria mais da Sônia e da Thalita. Muito obrigada. Muito obrigada. Eu tenho uma pergunta para a Sônia. Eu sabia que esse papo não ia terminar sem uma pergunta da Thalita. Então, vocês duas agora. Você gostava de escrever quando você era criança? Sim, muito. Escrevia poesias. Assim que eu comecei a escrever poesia. Eu escrevo também, já participei até de um concurso. Oh, que beleza! Esse é um bom começo, porque quanto mais a gente lê, a cabeça fica cheia de ideias, aí a gente tem vontade de colocar no papel também, né? Então, eu já estava ouvindo a história da minha mãe, depois aprendi a ler e escrever, aí pronto, tinha um diário, comecei a escrever diário, quando eu dei por mim, estava fazendo poesias. Esse é o caminho, viu, Thalita? Parabéns, viu? Continue nesse caminho. Obrigada. Tá? Sorte e sucesso. Que maravilha. Ai, que bom, gente. Estou muito feliz, muito agradecida a vocês por esse momento. Foi maravilhosa essa pergunta do final e essa surpresa de saber que Thalita também está caminhando para o nosso lado. Queremos cada vez mais autoras negras aqui com a gente, fortalecendo as nossas narrativas. Então, continue tentando seus concursos, escreva, tome conta do seu papel e da sua caneta, do seu computador, qual for a forma que você escolheu, e faça, que eu tenho certeza que no futuro a gente vai se encontrar como colegas. Numa mesa de debate. Olha aí, palestrantes das festas literárias, já pensem em promover essa mesa. Thalita Costa, Sônia Rosa e Simone Mota. 3 gerações de escritoras. Olha que lindo. Excelente. Maravilhoso, gente. Maravilhoso. Muito obrigada. Muito bom. Muito obrigada, gente. Ai, que bom. Foi maravilhoso. Espero que vocês todos tenham gostado muito. Vocês podem encontrar esse livro, Origens, nas livrarias, nas bibliotecas pelo país ou pelo site da Editora do Brasil, na internet. E não esqueçam, criança negra lê. Esse foi o 4º episódio do Alô, Narrativas Negras para a Infância, e eu espero vocês para a nossa próxima ligação. E última ligação, não faltem, por favor. Conto com a presença de todos. Agora que eu me toquei que é a última. Gente, está acabando, mas vai ter mais. Vai ter mais.